Bom dia, galera do sétimo ano. Espero que todos vocês estejam bem, com a graça de Deus e que continue assim, né? Amém. Pessoal, hoje nós vamos iniciar o nosso livro 3 de artes e já fomos presenteados com a primeira unidade, que é colombiana. Uhul! E aí vamos começar observando essa imagem inicial, que tá aí no caso, né? No nosso livro, na página 108. Vocês podem perceber aí que se trata de uma pirâmide, obviamente, né? Só que ela não está localizada no Egito. É isso mesmo, ela está aqui no nosso continente, no continente americano, né? E aí vamos ler aí o subtítulo do nosso capítulo, que se inicia assim: América antes dos europeus, certo? Você estudou em história que no final do século XVI os espanhóis chegaram ao continente americano, certo? Lembra-se do que eles encontraram aqui? Ao longo das expedições europeias à América, iniciadas por Cristóvão Colombo em 1492 e estendidas até as primeiras décadas do século XVI, os europeus se depararam com civilizações já organizadas, que ocupavam regiões do continente americano desde a pré-história. Então vamos lá. Não existe essa que Cristóvão Colombo descobriu a América e que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Porque nós sabemos aí que já existiam pessoas habitando no nosso continente e no nosso país, óbvio, né? Temos aí relatos, né, e estudos que aqui no nosso país, pelo menos, né, já existia pessoas vivendo aqui há pelo menos 20 mil anos aí, quando os portugueses chegaram aqui. Então, não tem esse negócio de que eles descobriram nada, né? As pessoas já estavam aqui, certo? Vamos agora lá para a página 109, que aí nós vamos dar andamento aí para falar dessas... Porque para falar desses povos, os pré-colombianos, nós vamos precisar entender aí as grandes navegações, né? Todo esse processo, para que a gente entenda essa cultura que já existia muito antes deles chegarem ao nosso continente, certo? Então agora vamos colocar o nosso livro na página 109 e vamos dar andamento aí na leitura, que a gente vai fazendo a leitura juntos e vamos conversando sobre o conteúdo, tá? Vamos lá. Talvez você questione o porquê de os europeus quererem dominar tais civilizações se elas já eram organizadas. Para entender esse processo, é preciso compreender que havia muito entusiasmo no período das grandes navegações, em que se buscava desbravar terras desconhecidas além mar. Fazia parte do pensamento iluminista originado no Renascimento europeu, conforme vista no caderno anterior, que nós vimos muita coisa do Renascimento, né? No caderno anterior mesmo. A ideia de civilizar os povos tidos como selvagens na visão europeia. Além disso, havia grande interesse comercial na exploração de recursos naturais, que ocorreu por meio do processo colonizador. Então, o grande X mesmo dessas grandes expedições marítimas era o foco no enriquecimento, era o foco na exploração, era a esperança de se encontrar ouro, minérios, né, nas terras desconhecidas. Então, o que movia mesmo essas expedições marítimas era esse interesse aí no comercial, na exploração, tá? Os habitantes nativos das Américas são chamados de ameríndios, e isso vocês já viram em história, tem até um quadradinho aqui conectando saberes, nos lembrando disso, né? Estavam distribuídos por diversas regiões do nosso continente antes da chegada de Colombo. Dessa maneira, tudo que é anterior a esse fato é denominado pré-colombiano, ou seja, antes de Colombo, né, invadir aí o nosso continente, né, enfim,
Minhas opiniões eu vou guardar para mim. Ok. Nós chamamos esse período de pré-colombiano, ou seja, antes de Colombo, tá? Conheceremos agora a produção artística e arquitetônica das 3 maiores civilizações pré-colombianas, a Maia, a Azteca e a Inca. Só que hoje, minha gente, nós vamos focar nas maias, tá? Durante as nossas próximas aulas, cada um aí, a gente vai focar nesses povos no decorrer das aulas, tá bom? Vamos lá, né? Maias. Das 3 civilizações que estudaremos, a Maia é a mais antiga. Então, marca isso aí com o seu marca-texto, tá? Porque isso é uma característica muito particular e muito especial da cultura maia. Há registros de ocupação dos povos maias em regiões da América Central que datam aproximadamente 2.600 anos antes de Cristo. A civilização maia passou por 2 períodos, chamados de pré-clássico, que vai de 1000 anos antes de Cristo a 300 depois de Cristo, e o clássico, que vai de 300 depois de Cristo a 900 depois de Cristo. Então, também isso é bem interessante vocês registrarem que a civilização maia tem 2 períodos, o pré-clássico e o clássico, tá? O pré-clássico foi caracterizado pela prosperidade de algumas cidades e contou com grande desenvolvimento na astronomia, nos cálculos, na escrita e na arte, tá? Então, o período pré-clássico da civilização maia, ele se destacou aí grandemente nesses itens, astronomia, cálculos, né? A escrita e a arte. Das construções arquitetônicas mais importantes da civilização maia, feitas geralmente com grandes blocos de pedras, podemos destacar seus templos. E minha gente, coloquem aí na página 110, porque realmente é uma visão, né? Você imaginar um povo antigo que não tinha as ferramentas tecnológicas que nós temos hoje, que não tinham programas de computador para ajudar na criação da arquitetura e engenharia, como nós temos hoje, e nos depararmos com monumentos desse, né? Que a construção tá datada de 695 a 810, né? É um presente, é uma coisa assim que a gente fica nos indagando. Eu me indago muito isso, será que realmente evoluímos ou regredimos, né? Enfim, coloquem aí o livro de vocês na página 110. Então, vamos lá, minha gente. Olha aqui, construção mais bela da página 110, né? Que formato tem essa plataforma? O que há no seu topo? Qual é o formato da construção que está neste topo? Como faz para chegar lá? Essa imagem mostra um templo maia em Tikal, na Guatemala, América Central. Observe como a plataforma desse templo tem formato piramidal, ou seja, de pirâmide, com base retangular. O templo construído em seu topo também tem base retangular e o acesso a ele é feito por meio de um conjunto de muitos degraus íngremes, quer dizer, difíceis, né? Bem altos de subir. Como no Egito Antigo, esse padrão era o mais comum nas construções dos templos maias. Alguns deles estão muito bem conservados até a atualidade, como esse aí do nosso livro, né? As esculturas também foram uma manifestação artística muito desenvolvida pelos maias. As peças podiam apresentar decoração geométrica, elementos zoomórficos, e o que é zoomórfico, né? Que tem características de animais, certo? Estilizados e formas humanas. Podiam tanto ser encontradas em conjunto, ornando templos e palácios, como serem produzidas individualmente, esculpidas em um único bloco de pedra, às vezes com grandes proporções. E o que é legal também a gente mencionar, que foi encontrado, né, recentemente, um friso numa pirâmide aí na Guatemala, esculpido com figuras de líderes e deuses maias do século VIII, se eu não me engano.
E depois eu vou também dividir com vocês essa reportagem que eu achei super interessante, o trabalho deles e muito rico em detalhes, muito bonito mesmo de se ver e de se conhecer, tá? Já a cerâmica era produzida para duas finalidades: ser usada no cotidiano e em rituais fúnebres. E o que é fúnebre? Quando é o ritual de morte, de sepultamento, tá? Ao longo da civilização maia, as formas dos vasos foram ganhando mais sofisticação. Aqueles produzidos nos últimos séculos de existência da civilização apresentavam formas muito delicadas e pinturas mais elaboradas. Observa aí essa imagem ao lado e você vai ver o que ele está chamando a atenção. Olha os detalhes dessa peça, minha gente. Olha a perfeição. Lembrando a vocês que essas pessoas não tinham os recursos que nós temos, né? Olha que interessante essa evolução, né, do qual o texto aqui nos fala. Passemos então agora a nossa página 111. Vamos lá. Além de estar presente nos vasos de cerâmica, a pintura maia também se destacou nos murais. Veja essa imagem. Essa é um mural, né, também plantado num templo de Bonampak, em Chiapas, no México, né? Olha que interessante. Gente, eu sou apaixonada por essas culturas. Eu acho extremamente rica em detalhes, rica em história, rica em tudo. Em tecnologia, porque na época eles não tinham, mas eles produziram muito mais que nós que temos. Na minha opinião, tá? Deixando isso bem claro. E aí, vamos lá. Vamos aí para o terceiro parágrafo dessa página 111. Geralmente, as pinturas murais maias traziam temas ligados principalmente à religião e à história da civilização, com o uso de muita cor e detalhamento dos costumes, isto é, de vestimentas e acessórios. É o que vemos na pintura mostrada nessa imagem, que retrata uma cena característica da cultura maia. Grifa esse parágrafo, ok? Outro trabalho artístico de destaque dessa civilização era aquele feito em jade, pedra preciosa que os artesãos esculpiam para criar placas ou colares de contas. Observe a imagem abaixo. A imagem ao lado, desculpa. Minha gente, olha essa placa de jade. Que coisa maravilhosa. A civilização maia já estava em declínio quando os espanhóis chegaram à América. No entanto, nem o declínio, nem a dominação europeia fizeram seus povos desaparecerem, pois ainda hoje, em algumas regiões do continente americano, há uma parcela significativa da população que é descendente dos maias. Gente, olha só, eu não posso passar essa aula de uma maneira corrida e nem quero. Eu fiz questão de ler esse... Eu podia muito menos... Eu podia pedir para vocês lerem o capítulo e depois eu faria com vocês essas explicações. Mas eu decidi ler com vocês porque assim eu faço vocês acompanharem e a gente vai pegando gosto por essa cultura conforme nós vamos conhecendo. E outra coisa, agora nós não estamos mais estudando coisas que aconteceram no continente europeu, longe de nós. Nós estamos estudando agora um povo pré-colombiano que veio antes aí de Colombo, que é do nosso continente. Não é do nosso país, mas é do nosso continente. E os ameríndios, eles têm uma cultura muito diferenciada e muito rica, que precisa ser conhecida, né? Como a gente viu aqui, os maias é a civilização mais antiga aí, dessas três civilizações que nós vamos estudar, dos astecas e dos incas, né? Eles têm aí dois períodos, né, dessa cultura, que é o pré-clássico e o clássico, e o qual o pré-clássico eu sou fanzoca, porque eles desenvolviam, gente, estudos da astronomia, nos cálculos, na escrita, na arte,
povos, digamos assim, entre aspas, tá? Entre aspas, eu vou dizer, pré-históricos, e tinham todo esse desenvolvimento, toda essa inteligência, todo esse raciocínio. Eu me encanto, né, com essas pinturas, com essas construções, com essas arquiteturas, isso é tudo muito lindo. Então não tem por que eu passar uma atividade dessa, né, correndo e não fazer vocês apreciarem, né, não fazerem vocês terem um contato com essa cultura e com essa civilização que até hoje deixou seus descendentes, como a gente acabou de ler na página 111, ok? Bom, a atividade de hoje é bem legal, tá? Bem interessante, porque hoje eu vou dividi-los em grupos e, obviamente, eu vou precisar dos nomes de vocês aí logo no início das aulas. No início da aula, vocês coloquem para mim o nome de vocês. Serão 4 grupos, tá? Um vai falar sobre as esculturas maias, outro vai falar sobre cerâmicas maias, outro vai falar sobre construções maias e o outro sobre os murais, tá? Só quero destacar que o grupo que ficar com as esculturas, tá? Vai também falar do trabalho da placa de jade, tá? Que eles faziam. Então, serão 4 grupos que irão pesquisar e irão construir uma apresentação para a próxima aula sobre esse tema, sobre os maias, né? E sobre os temas que será dado, né? E vocês terão essa aula para fazer esse trabalho de pesquisa e eu quero ver, né, o trabalho de pesquisa de vocês. Eu quero ver direitinho como é que está sendo funcionado. No final da aula, eu quero que cada grupo me envie o roteiro de como vai ser a apresentação, porque a apresentação também eu vou deixar vocês escolherem qual vai ser o melhor meio, se vai ser por meio de imagens e áudio, se vai ser por vídeo. Então, aí vocês que vão escolher a apresentação. Eu só sei que hoje vocês terão bastante trabalho para montar essa apresentação e eu quero, assim, a apresentação. Sabe o que é? É a apresentação, porque essa civilização, essas civilizações que nós vamos estudar, e em particular a Maia, merece todo o nosso respeito e todo o nosso afinco e todo o nosso empenho para realizarmos um trabalho maravilhoso. Eu não quero um trabalho menos que isso, tá certo? Então, assim que vocês terminarem de ouvir aí, ouvir e ver a nossa videoaula de hoje, vocês já vão deixando o nome de vocês, porque eu só posso formar grupos com quem tiver online, né? E aí, depois, aqueles que perderem a aula por algum motivo, entra no grupo posterior, porque a apresentação será na próxima aula, certo, galera? Fiquem com Deus, até daqui a pouco no nosso grupo de estudos e vamos arrebentar, porque eu não quero um trabalho menos que maravilhoso, tá certo? Cheiro!